Amém. Graça e paz, amados. Amém. Deus abençoe a todos. É uma alegria muito grande, assim, eu costumo falar para os irmãos que é uma alegria, um temor e um tremor quando a gente vai falar do reino, das coisas de Deus. Porque existem muitas coisas que se parecem com as coisas de Deus e que a gente acaba sendo levado por esses ventos como folha seca, né? E nós precisamos ter a nossa fé firmado na rocha, amém, amados? Para que esses ventos não nos carreguem por aí, amém, queridos? E existe... Obrigado, Ken. Obrigado, irmão. Existe um lugar que nós precisamos estar para sermos encontrados. E muitas vezes, quando nós falamos de um lugar, a nossa mente ela nos remete a um ambiente físico, natural. Quando nós falamos de um lugar de encontro, nós começamos a imaginar um lugar tranquilo, né? Um ambiente onde eu vou estar com alguém, um ambiente onde as coisas possam estar em paz para que eu venha ter um bom encontro, um encontro saudável, um encontro tranquilo. E eu queria falar nessa noite do verdadeiro lugar desse encontro. Amém, amados? E eu gostaria de pedir aos irmãos que não se deixa distrair por qualquer coisa, talvez até mesmo pela pessoa do teu lado, porque às vezes uma palavra ou uma frase que possa ser proferida, ela pode mudar a direção da sua vida. E é exatamente nesse momento que você pode estar sendo distraído, porque esse trabalho ele é feito minuciosamente pelo inimigo. Quando ele sabe que haverá mudança, ele te distrai. Às vezes ele te distrai por um respirar de alguém, e aí você de repente passa por despercebido por algo que pode transformar a tua vida. E eu não estou aqui porque eu tenho capacidade de ensinar. Eu não tenho capacidade de ensinar vocês. Eu estou aqui para compartilhar a experiência. E de repente a minha experiência pode ser diferente da sua. E eu costumo dizer que nem sempre uma experiência ruim para mim pode ser uma experiência ruim para você. E nem sempre uma experiência boa para mim pode ser boa para você. Não é verdade? De repente uma coisa que é bom para mim pode ser ruim para você. E do modo contrário também. Então vamos falar hoje sobre o verdadeiro lugar do encontro com Deus. Amém, queridos? Eu escrevi a gente vai ler alguns versículos para a gente se orientar nessa questão, para não ficar como algo que o Vicente disse, certo? E o nosso versículo chave de hoje está lá em Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos e peçam. Eu sei que cada um aqui tem no coração um desejo de encontrar-se verdadeiramente com Deus todos os dias.
Então peça que Deus realize esse desejo no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui presentes, reunidos no teu nome. E estamos aqui reunidos no teu nome porque nós cremos no Senhor. Nós não viemos aqui à toa, em vão, e a tua palavra não será vã, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela fará o efeito, como diz a tua própria palavra, o efeito necessário. Deus, em nome de Jesus, que haja transformação a partir da minha vida, em mim primeiro, para que, meu Deus, todos nós aqui presentes sejamos transformados por nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu clamo nesse momento pela tua misericórdia e que o Senhor venha conduzir esse momento genuinamente como do Senhor e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu escrevi algumas palavras aqui para você entender um pouquinho da minha realidade. Quando eu me deparo com minha realidade, encontro uma pessoa cheia de defeitos, um ser difícil de lidar, com meus espinhos armados para proteger o meu espaço. Essa é uma realidade que, se você verdadeiramente se olhar no espelho, não com os olhos naturais, mas com o espírito, possivelmente você vai ver um cacto, que é o que eu represento. Um cacto, defendendo o meu espaço, cheio de espinhos armados. Uma pessoa difícil de conviver. Será se eu sou o único? Será se eu sou o único aqui? Porque essa é a minha realidade. Eu sou um pai que amo as minhas filhas, mas nós temos os nossos atritos, os nossos espinhos. Eu sou um marido que ama a esposa, mas nós temos os nossos espinhos. E nós estamos sempre defendendo esse espaço, para que nós não venhamos ser atingidos por algo que fere o nosso ego, por algo que fere o meu ego. Eu estou sempre na defensiva. E essa realidade, ela é uma realidade da carne, é a realidade do homem, do ser natural, do homem natural. Mas isso não me incomoda? Sim, profundamente. É muito provável que esses espinhos armados estejam para o lado de dentro, porque essa realidade me fere. E sempre que eu me encontro com esse ser, eu desejo profundamente ser transformado. Profundamente ser transformado. Porque eu me deparo com alguém que eu não quero ser. Mas se isso for algo comum para mim, se eu estou bem com isso, com essa realidade, eu estou em um ambiente completamente morto. Porque isso não me incomoda, porque isso é tranquilo, porque isso é uma zona confortável. Esses espinhos não me ferem, porque morto não sente absolutamente nada, não é verdade? Então, se essa realidade não me incomoda, eu estou morto e eu preciso ser vivificado. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui presentes, lá no mais profundo do seu ser,
Existe algo que te incomoda de ser como você é. Existe alguma coisa que diz: eu não quero ser assim. Eu quero ser melhor. Eu quero andar num caminho melhor. Eu quero viver uma vida melhor. E eu não estou falando de um melhor natural. Eu não estou falando de um carro melhor. Eu não estou falando de uma casa melhor. Eu não estou falando de um templo melhor. Eu estou falando de um ser, o verdadeiro templo melhor, que é o meu e o seu ser. Amém, amados? Existe essa luta no meu interior, esse conflito, essa briga da carne e do espírito. E como eu disse antes, se não houver essa luta, esse incômodo, você está morto. Você está completamente morto. Então, se houver esse incômodo, é porque ainda há espírito. E a verdadeira vida está no espírito. Amém, amados? Se há esse incômodo, é porque ainda tem vida aí. E essa vida precisa vir à tona. Assim como o pecado, ele vem à tona sem esforço nenhum. Nós pecamos. É necessário que o Espírito de Deus venha à tona, através do nosso corpo, para que seja glorificado o nome do Senhor através de nós. Amém, queridos? Essa realidade espinhosa, ela está cheia de hematomas, feridas, causada pelo pecado que habita em nós. E é essa realidade que nos faz, todos os dias, querer ser diferente, por causa desse conflito, por causa dessa militância entre a carne e o espírito. Amém, queridos? Esse conflito acontece quando nos incomodamos por causa do pecado. E isso é porque existe em nós ainda uma centelha de vida. Se não tivermos essa realidade, esse sentimento, ou se não vivemos essa realidade, estamos verdadeiramente mortos, como diz lá em Romanos 8:5. Romanos 8, versículo 5 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém, amados? Nós vivemos, ou melhor, cada ano que se passa, nós conseguimos presenciar uma realidade com muito mais distração. Antes as distrações, elas eram limitadas. Hoje são sem limites. Hoje as distrações, elas estão em todos os lugares para onde quer que a gente vá. Nós carregamos no bolso. Nós nos divertimos com as distrações. Nós vivenciamos, participamos e fazemos parte dessas distrações. E quando Deus, Ele coloca diante de nós uma oportunidade de expressarmos aquilo que é de Deus, as distrações nos tiram essa oportunidade, porque nós não conseguimos ver, porque estamos distraídos demais. Às vezes você está tão distraído pelo seu trabalho. O seu trabalho tira todo o tempo que você tem para observar as coisas que de fato são reais, para encontrar o verdadeiro lugar aonde se deve estar. E quando eu falo
nesse lugar aonde se deve estar, independente de onde a sua matéria, o seu corpo esteja, você pode estar nesse lugar. Porque é nesse lugar, no ambiente do Espírito, que Deus busca os seus adoradores. Independente do que eu esteja fazendo, se eu não estiver nesse lugar, eu não serei encontrado. Amém, amados? Vocês estão me entendendo? Porque o relacionamento de Deus para comigo e com você, ele não é na carne. Porque a carne, ela não cogita das coisas espirituais. A carne não busca a Deus. A carne busca as distrações. E se eu estiver na carne, eu vou buscar as coisas que me traz prazer na carne e não no espírito. Mas o verdadeiro gozo, o verdadeiro prazer de Deus, ele acontece no espírito. E se você não estiver lá, você não terá essa experiência. E para que você esteja lá, não há absolutamente nada. Agora isso aqui fica mais complicado. Para que você esteja nesse lugar, não há absolutamente nada que você possa fazer. E isso soa muito estranho nos meus ouvidos. Isso fica muito complicado para resolver um problema, segundo a carne. Mas segundo o Espírito, isso se torna ainda mais simples e fácil do que a gente imagina. Porque não é algo que vai ser realizado pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, de acordo com as Escrituras. E se eu me render a essa vontade, e eu disser, Senhor, eis-me aqui, eu serei encontrado, eu serei transportado desse ambiente natural para um reino do Espírito, onde acontece aonde é o verdadeiro lugar desse encontro. Amém, amados? E para muita gente, essas coisas que eu falo, e eu espero que não para nós aqui presentes, são coisas de louco, pessoas loucas. O que é isso? Um lugar que não é o lugar onde eu estou, é o lugar onde eu deveria estar. E não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É uma coisa de louco isso aqui. Mas é exatamente essa loucura que é o poder de Deus. É nesse ambiente que faz com que aqueles que não entendem, acham loucura, que acontece o poder de Deus. Amém, amados? Quando nós nos encontramos nessa condição de que nada mais me incomoda, o pecado não me incomoda, pelo contrário, ele é prazeroso para mim. Quando eu me encontro nessa condição, existe uma necessidade muito grande de que eu venha ter um novo nascimento. Porque esse nascimento da carne, ele é morte. Mas o nascimento do Espírito é vida. E nós precisamos desse novo nascimento. Precisamos nascer de novo. Amém, amados? E esse novo nascimento não é algo que eu venha realizar com as minhas próprias mãos. Não é uma coisa que eu venha fazer utilizando rituais, costumes religiosos, mandamentos, enfim,
qualquer coisa que me movimenta na direção de Deus, qualquer coisa que eu faço com as minhas mãos, que me movimenta na direção de Deus, se não for de Deus, é religião, porque Deus é que me atrai para Ele, e eu preciso estar completamente sensível a essa atração. E para que isso aconteça, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, ela não é uma motivação, ela não é um contexto motivacional que venha fazer com que você entre em ação e vai para a batalha e faz isso e aquilo. Eu estava conversando com o Tiago ainda ontem, e a gente compartilhou algo interessante, e que nem toda ação trata-se de um movimento na direção daquilo que a gente quer, mas uma verdadeira ação pode ser a esperar, não se movimentar. Isso também é uma ação. E para isso nós precisamos de sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria para sabermos quando eu devo me movimentar e quando eu devo ficar parado. Amém, amados? Isso também é uma forma de agir, é uma forma de estar no verdadeiro lugar. Amém, queridos? Repetindo, esse novo nascimento não é algo que eu realizo em Deus, mas sim Deus realiza em mim. Ezequiel 11:19 escreve o seguinte, diz o seguinte, Ezequiel 11:19. Às vezes, amados, é importante a gente tomar nota dessas coisas. Sabe por quê? Porque de repente essas coisas que eu estou falando aqui pode para você fazer sentido, mas você precisa ir lá onde está escrito e pesquisar para que seja confirmado ou não. Você precisa ter conhecimento dessas coisas, mas anotem, né? Vamos tomar um hábito de anotar essas coisas e depois chegar em casa, vamos meditar sobre isso, para que a semente venha dar fruto. E se não for verdadeira, você lança fora essa semente. Amém, queridos? Fique com aquilo que é bom, com aquilo que de fato venha trazer vida para vocês. Amém? Ezequiel 11:19 diz o seguinte: e lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, ou dentro de vocês, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém, amados? Você vê que nessa realidade de morte existe um coração insensível aí, um coração de pedra, aonde já não se sente mais absolutamente nada. E quando Deus diz que nos dará um coração de carne, é um coração, é o coração que Ele deseja que nós venhamos ter conectados ao Espírito do Senhor, sensível ao Espírito do Senhor. Amém, queridos? O homem não pode realizar nada em si mesmo na direção do Espírito, se Deus não fizer. João 1, versículo 13, diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados?
Existem muitos rituais que compreendem o novo nascimento através de algo que nós podemos fazer, que nós podemos realizar, através de sacrifícios, através de torturas, autotortura, através de tantas outras coisas, mas coisas que eu posso realizar. E esse lugar, ele não pode ser alcançado pela carne. Ele não pode ser acessado pela carne, se Deus não estender isso até você. E é por isso que nós precisamos entender que há um Deus que te atrai para o lugar onde Ele deseja que você esteja. E você precisa estar com o coração sensível a essa atração, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo na sua morte em cruz, nos atraiu a Ele. Ele diz que a todos atrairei a mim, quando Ele estava falando da sua morte. E quando Ele diz todos, de repente você pode me perguntar, mas por que existem pessoas que não são salvas? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar aqui, eu tenho 3 filhas, e suponhamos que uma delas não vive de acordo com o que eu desejo que ela viva. E aí, ela, por causa do seu pecado contra mim, ela mesma se sente não merecedora de estar sentada na mesa com as outras e comigo, porque ela diz, eu não vivo de acordo com o que o meu pai deseja, então eu vou viver do meu jeito. Só que aquela mesa tem a cadeira dela, tem os talheres e o prato dela. Quem está entendendo aqui? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar, mas o lugar dela está lá naquela mesa, porque ela é minha filha. Independente de como ela está vivendo, ela é minha filha. Porém, as ações dela vai trazer sobre a vida dela consequências ruins. Não sou eu que vou jogar sobre ela esse peso, essa dor para que ela sofra. Não. Ela escolheu essa consequência, esse caminho. Ela escolheu sair da mesa, sair da casa. Se a gente for analisar a parábola do filho pródigo, ele escolheu sair de casa. E o pai não lhe negou o que ele tinha de direito. Porque ele poderia dizer, você sai se quiser e eu não vou te dar nada. Ele poderia fazer isso. Sim ou não, amados? Ele poderia sim. Mas ele não negou o que o filho tinha de direito. E entregou para o filho. E à medida em que o filho se afastava da casa do pai, ele ia gastando tudo aquilo que o pai lhe dera. Ele ia perdendo aquelas coisas no mundo, porque ele não tinha capacidade de administrar. Até ele chegar nesse primeiro momento que nós começamos a conversar, quando eu olho para mim, eu vejo uma pessoa difícil de lidar, e eu não quero continuar sendo essa pessoa, eu quero ser transformado, eu quero parecer com Cristo, mas Ele tem que ser revelado em mim, e é isso que Ele tem que fazer, e não eu fazendo. Então, quando abrindo um parêntese aqui,
voltando para nossa historinha, a mesa dela, a cadeira e o lugar dela está na mesa. Mas ela mesma diz assim: eu não sou digna de sentar nessa mesa. E é o que nós estamos dizendo o tempo todo, amados. Por causa da culpa. A culpa, ela diz que ela te acusa. Ela diz que você não é digno de sentar na mesa com o Pai. Só que o perdão de Deus está estendido para todos nós. O perdão do Pai está estendido, assim como aquela cadeira, aquele lugar na mesa está disponível. Está desocupado, esperando o filho ou a filha voltar. É aquele lugar que é o verdadeiro lugar do encontro com o Pai. Mas nós não queremos estar nesse lugar porque nós nos sentimos culpados demais. E muita gente dentro da igreja, isso é muito importante que eu vou falar aqui. E muita gente na igreja está muito mais perdido do que imagina. Sabe por quê? Porque ele acha que está no lugar do encontro, mas não está. Para vocês entenderem isso, uma vez eu estava indo no Santo Antônio dos Descobertos visitar uns parentes. Estava eu e meu irmão, e ele estava dirigindo. E aí ele pegou um caminho, e eu dizendo: não é por aqui. Aí eu digo: não, moço, eu já fui várias vezes, eu sei onde é. E eu: tudo bem. E a gente viajou de cara, tem algo errado nessa história aqui. Porque eu não imagino que seja tão distante assim, não é possível. E a gente andou tanto, e ele dizendo o tempo todo: eu sei o que estou fazendo. Eu sei para onde estou indo. E eu dizendo: nós estamos perdidos. Ele: não estamos perdidos, eu sei para onde a gente está indo. Até que a gente descobriu que quanto mais a gente andava, mais distante do lugar a gente ficava. Porque a gente estava indo na direção errada. E às vezes isso está acontecendo com algumas pessoas. Que você não assume que está perdido. Sabe por que às vezes nós não assumimos? Porque nós somos orgulhosos demais para isso. Não, eu sei o que estou fazendo. Eu estou no lugar certo. Eu faço. Eu aconteço. Assim como aquele fariseu e o publicano lá no templo orando. Um batia no peito dizendo o que fazia. Ele colocava diante de Deus o seu currículo de um bom crente, de um bom cristão ou de um bom servo. Enquanto o outro simplesmente não teve nem coragem de levantar a cabeça, porque sabia que estava perdido. E dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz que esse desceu justificado por Deus. Ou seja, esse estava no lugar do encontro. Porque ele negou-se a si mesmo. Negou aquele orgulho que dizia: eu sou e eu faço. Porque na verdade só há um que é Deus. Enquanto nós estamos dizendo eu sou, nós estamos nos afastando do lugar. Por isso nós precisamos dizer: Senhor, a única coisa que eu sou é pecador. Por isso que eu disse para você no início que quando eu me deparo comigo mesmo, eu vejo um cacto que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser lapidado, limpado, para que na próxima vez que eu me encontrar comigo mesmo, eu veja cada vez mais o meu ser
as minhas atitudes, os meus pensamentos parecidos com Cristo, porque Ele é o caminho que eu devo seguir. E quando eu ando no caminho, várias vezes eu aprendo esse caminho, eu vivifico esse caminho na minha mente, no meu coração, e eu posso andar nesse caminho de olhos fechados, porque eu não vou errar. Sim ou não, amados? Porque você não vai andar errado, porque você já conhece o caminho. E nós precisamos conhecer esse lugar. Nós precisamos conhecer o verdadeiro lugar do encontro com Deus. O verdadeiro caminho que nos leva a esse encontro com Deus. E esse caminho não sou eu, não é você, não é o que você faz, é o que Deus faz em você, é o que Deus transforma em você, é o trabalho de Deus no homem, e não do homem para com Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus, não é de obra nenhuma, para que você e eu não venhamos nos gloriar pelas coisas que nós fazemos. Isso está escrito em Efésios 2, versículo 8. Porque eu e você somos feitos ou criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, se você é uma pessoa que não pratica as boas obras, e se você entende isso, que se pelas boas obras você será salvo, tem alguma coisa errada aí. Não são as suas boas obras que vai abrir o caminho. O caminho ele é aberto para que você faça essas boas obras. São essas boas obras você vai fazer porque você foi feito em Cristo. Não é você fazendo as boas obras para Deus te salvar. Você é salvo para praticar as boas obras. Você é transportado para o verdadeiro lugar do encontro, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você ande nelas. É como plantar um pé de laranja. Quando você planta um pé de laranja, você quer colher dela o quê? Laranja. Não é assim? Então eu planto um pé de laranja para produzir laranja. Não para produzir pepino e abacaxi, que é o que a gente tem feito o tempo todo. A gente é uma laranjeira produzindo abacaxi, amados. É isso que está acontecendo. Porque nós não estamos no lugar do encontro com o Senhor. E precisamos estar todos os momentos de nossas vidas nesse lugar. Naquele lugar onde o Senhor está. Na virada do dia, para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor. Para que Ele venha ter comunhão comigo e com você. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Não fique disperso. Não se distraia. Não se deixe enganar. Porque a palavra de Deus, ela está aqui, diante de nós. O que nós precisamos pedir ao Senhor é que o Espírito revele isso para nós. E todo aquele que pede, recebe. Porque Deus sabe dar boas coisas para os seus filhos. Se você pede a Deus sabedoria, Ele não vai te dar o contrário disso. Não vai. Ele vai te dar sabedoria. Se você pede a Deus entendimento, Ele vai te dar entendimento. Amém, amados? Peça ao Senhor. Se você está perdido, fala para o Senhor: Deus, eu estou perdido. Porque Ele te encontrará.
Quando a gente assume a nossa realidade, Deus entra e realiza a dele em nós. Amém, queridos? Ele é maravilhoso demais, para que nós venhamos compreender tal maravilha, tal amor. Não tem como você entender o amor de Deus. Assim como eu comecei dizendo, eu não tenho nada para ensinar para vocês, mas eu tenho o que compartilhar com vocês. Amém, queridos? Então abra o teu coração diante do Senhor. Diga para Ele. Às vezes, a verdade que está em mim, como é que eu vou dizer isso? Vamos melhorar isso aqui. Nem toda mentira é aquilo que eu falo. Às vezes a maior mentira é aquela que eu não falo. Às vezes a mentira é como eu me comporto. Às vezes a mentira é o que eu faço de bom para o outro. Isso pode ser uma mentira terrível, porque toda a verdade ela está na intenção. Toda a verdade ela está na intenção. Se eu faço algo bom para você e a minha intenção for má, a verdade está na intenção. Sim ou não, amados? Se eu falo uma mentira na intenção de ajudar uma pessoa, porque eu não sei nem se isso existe, a verdade está na intenção. E Deus sabe disso. Então, nem toda mentira é o que eu digo, mas pode ser o que eu faço. Amém, amados? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a tua oração pode ser uma mentira. De repente você se coloca diante de Deus falando mentira, dizendo: Senhor, eu sou um bom crente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas qual é a tua intenção nisso? O que você quer tirar de Deus? Você não consegue mentir, eu não consigo mentir para Deus. Mesmo fazendo as coisas, as boas obras, elas são verdadeiramente reveladas na intenção, amados. Assim como as obras ruins são reveladas na intenção, porque elas são feitas em Deus. Você não consegue fazer nada fora de Deus. Amém, amados? E Deus é luz, e não se faz nada no claro sem que alguém não veja. Não se faz absolutamente nada na luz sem que alguém não veja. Amém? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. João 1,13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então não é a minha vontade que vai realizar em mim um novo nascimento, mas a vontade de Deus em mim. Amém, amados? Quando nos deparamos com esse eu interior, esse cacto corrupto, cheio de feridas e hematomas causados pelo pecado, e se isso não provocar em nós desejo de sermos transformados, é porque nós já estamos mortos. E nós precisamos ser imediatamente vivificados. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém, amados? Então a verdadeira vida, ela está no Espírito. E esse lugar, ele é vida e paz, segundo as Escrituras. Esse lugar que nós precisamos estar, ele é um lugar de vida e de paz, que é no Espírito. Então faça a sua oração
verdadeira. Nessa noite você vai fazer a oração verdadeira. Não é aquela oração com intenção de agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não há luz. A fé é uma espécie de luz que ilumina o teu ser e te faz ver aquilo que você não vê, não poderia ver. Amém, amados? A fé é a certeza e a convicção, e só se tem certeza de alguma coisa quando se está na luz. Na escuridão não se pode ter certeza de absolutamente nada. E se existe alguma coisa na tua vida que precisa ser colocado em ordem, coloca luz nesse lugar. Quando você vai arrumar a sua casa, qual é a primeira coisa que você faz se tiver escuro? Acender a luz, não é verdade? Para que você veja os detalhes que precisa ser organizado. E qual foi a primeira coisa que Deus fez para criar todo o universo? Qual foi a primeira coisa que Ele fez, amados? Acender a luz. Primeira coisa, primeiro ato para que se ponha algo em ordem é colocar luz no lugar. E Deus, Ele te encontra no lugar de luz, não de trevas. Amém, amados? Então Deus diz: haja luz, para que Ele faça todo o resto, para que Ele veja o que Ele está fazendo. Não que Ele não tenha poder de ver isso na escuridão, mas Ele precisa nos ensinar que para que eu faça alguma coisa a favor de alguém ou de mim mesmo, eu preciso colocar luz nesse lugar. E de que luz é essa que você está falando, irmão? Eu estou falando de que você precisa ter entendimento a respeito daquilo que você está fazendo. Você precisa ter clareza a respeito daquilo que você vai fazer, para que aquilo seja feito com excelência. Amém, amados? Assim como você vai arrumar a sua casa, você precisa ter clareza do que você vai fazer, para que isso seja bem feito. Se você está esperando alguém, você vai lá, arruma, organiza, e quando aquela pessoa chegar, você mesma ou mesmo se sente agradável com esse ato. É ou não é verdade? Porque você vai agradar alguém. Amém, queridos? Faça a sua oração, mas faz ela de verdade. Deus, Ele vai ouvir a tua oração quando ela é feita de verdade. Eu posso afirmar para vocês, de acordo com a minha experiência, que se a tua oração for de verdade, quando eu falo de verdade, você não vai chegar para Deus e tentar ludibriar Deus, que isso não vai ser possível. A oração de verdade, amados, é você chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu escrevi esse texto aqui dizendo assim: quando eu me deparo com a minha realidade, comigo mesmo, eu vejo um ser humano difícil de lidar. Uma pessoa, para você saber disso, você tem que conviver comigo. Aí você vai ver que eu sou um cara chato pra caramba. Eu sou um ser humano terrivelmente difícil de lidar. Isso é que eu sou. Isso me alegra? Não, não me alegra. Porque eu quero ser diferente. Existe essa briga dentro de mim que precisa ser transformado. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quando você se coloca na sensibilidade do seu chamado. Amém, amados? Eu espero que todos tenham entendido isso. Eu espero que esse momento, essa mensagem, ela possa fazer um efeito no teu coração e trazer você para o lugar verdadeiro do encontro com Deus. Amém, queridos? Que sejamos transformados pelo Espírito Santo,
para que cada dia nós nos encontremos mais parecidos com Cristo. Cada dia nós observarmos as nossas ações e ver isso aqui não parece com Cristo, e a gente fazer o caminho de volta. Amém, queridos? Porque nós estamos sendo distraídos, e essa distração pode ter um preço muito alto na tua vida. Ela pode ter um valor eterno na tua vida, essa distração. Então não se distraia, certo? Você não está aqui à toa. Você não veio aqui para agradar alguém, eu sei que não foi. Você veio aqui porque o Espírito te conduziu até aqui. O Senhor te trouxe para esse lugar hoje, assim como Ele te traz todos os dias. E eu creio, do fundo do meu coração, se você fizer a sua oração de verdade, Ele realizará os desejos do teu coração, como diz as Escrituras. Amém, queridos? Feche seus olhos, fica do jeito que você se sentir à vontade, e expõe para o Senhor. Olha, Deus está nesse lugar, mas não se restrinja ao templo. Ele está no lugar aonde você precisa ser encontrado. Então abre a tua boca ou a tua mente, ore do jeito que você se sentir bem, dizendo para Ele a tua realidade, quem você é, como você está, o que está acontecendo em você. Fala para Ele isso, expõe, confessa ao Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui, desse jeito que eu não gostaria de estar, ou que eu não quero ser, Senhor.